Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E claro que a gente vai falar hoje de processo seletivo, de jornada. Esse é um tema inédito, hein? E eu trago para isso nada mais, nada menos que Simone Cipriano, que é Head de RH de uma empresa de tecnologia. Então, para tudo que esse episódio tá incrível. Simone, gratidão pela sua presença. Obrigada, Você estava me falando nos bastidores que você é mais tímida, assim, sim, então sim. te honro mais, porque eu sei o quanto é difícil, né? Sim. A gente sair do armário. Sim. E já te digo que você fala muito bem, Obrigada. né? Se comunica muito bem, tem muito conteúdo, então tem que soltar a voz mesmo. Que bom que você está aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho da minha jornada para as pessoas que te seguem. Eu te sigo há muito tempo e te modelo também há muito tempo, é por isso que eu tô aqui. Ai, que bom. Ô Simone, me fala mais da sua jornada. Quem é Simone Cipriano? Sou administradora. Sempre fui muito curiosa, Thaís. Quando eu iniciei no estágio, eu queria muito conhecer a empresa inteira, todas as áreas, passar pelas áreas, as necessidades, e sempre com o olhar de entender as dores, mas não sabia que era isso. Hoje eu sei pela maturidade, mas na época eu queria entender os problemas das áreas. E caí na área de pessoas, mas como era uma empresa de logística, pessoas e logística eram juntas, tinham as mesmas metas e os mesmos desafios. Essa empresa ela tinha promoção muito rápida, então muito cedo eu fui para a liderança e descobri esse ponto forte, né, que já era liderar pessoas. Com metas muito bem desenhadas naquela época. Não foi sempre assim na minha carreira, mas no início foi. E o primeiro time que eu liderei foi o pessoal de logística internacional, compras internacionais. E o desafio é que eu tinha que me desenvolver como líder, não tinha desenvolvimento de liderança na empresa que eu trabalhava e tinha que desenvolver o time. Então, cuidava das duas coisas ao mesmo tempo e tinha que dar o meu jeitinho para que tudo acontecesse. Passei por diversas empresas no Rio de Janeiro, empresas de petróleo e gás, têxtil, indústria. E uma delas, inclusive, era responsável pelos treinamentos. Eu treinava e era responsável por empresas que treinavam pessoas para ir para a plataforma de petróleo. Então, tinha responsabilidades nessa área de pessoas. Vim para Curitiba e aqui eu ganhei um super presente na minha carreira, que foi implantar a área de RH numa indústria alemã, cultura alemã, que tem uma filial aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana. E essa foi a minha maior escola, que era saber e fazer acontecer o RH do começo ao fim. Naquela época não se falava em jornada do colaborador, falava em generalista, né? E você, desde o comecinho da necessidade da vaga até o desligamento da pessoa. E ali eu aprendi tudo que eu precisava aprender. Fui muito bem recebida em Curitiba e muito bem recebida nessa empresa com esse desafio que eu sou grata até hoje. Depois disso, eu passei por outras e hoje eu estou numa empresa que é uma empresa de tecnologia, ela aloca profissionais de tecnologia em outras empresas, então é consultoria. Nosso desafio para recrutar é gigante, é muito grande, assim. E a minha missão é fazer a jornada do colaborador funcionar, não só quando a gente recruta somente, mas muito antes disso, né? Muito antes da vaga acontecer, muito antes da atração. E nessa empresa, o RH ele é estratégico, ele está sentado ali com a alta direção, porque o RH é core. Então também é um outro presente, né? Sim. Você fazer o RH acontecer na estratégia. Está sendo desafiador, mas apaixonante. E o que você pode nos dizer sobre jornada? O que é jornada, né? Vamos definir para quem está nos assistindo o que é jornada e por que é importante a gente entender sobre, né? Entender o papel também que a gente tem como protagonista, né? da nossa jornada. Fala um pouquinho sobre o tema, por favor. Depende muito da empresa, né? Nessa empresa em especial, jornada é muito mais do que jornada do colaborador. Ela tem um tripé que é a cultura da empresa, que é o planejamento estratégico da empresa. Ela sabe muito bem onde ela quer chegar
e os recursos que ela precisa para isso, que são pessoas. Né? Sim. Então, a primeira estratégia que vai dar suporte para a jornada do colaborador é a jornada da empresa bem desenhada. Depois dessa estratégia bem desenhada, a gente consegue compreender que jornada a empresa precisa para chegar lá. Então, esse é o primeiro desenho de jornada. Né? O segundo desenho da jornada é o próprio produto. O próprio negócio que aquela empresa tem, que precisa ser muito bem esclarecido para todos, do começo ao fim. Buscando essas duas informações, essa base da jornada, aí sim a gente começa a pensar na jornada do colaborador. Porque se a empresa não sabe onde ela quer chegar, nem o colaborador vai conseguir entender muito o que menos, precisa né? fazer. Né? E é interessante e importante ter essa jornada desenhada, porque a pessoa também precisa desenhar a sua jornada pessoal, a sua jornada de carreira. E quando a jornada da empresa bate com a sua jornada de carreira, dá um match perfeito. Né? Porque você juntou os valores da empresa com os seus, você fez fit com aquela cultura e aí você junta tudo para acontecer. Hoje a gente tem vários pilares nessa jornada, muitas etapas. Isso não quer dizer que para todas vão ser iguais. Para essa empresa é preciso ter todas elas. Para algumas são 5, outras são 7. Para esse negócio são muitas, porque é um negócio que tem pessoas no pilar. Né? Pessoas é o core, RH é o core. RH está ali sentado na mesa com o CEO, está discutindo a jornada o tempo todo, essa jornada ampla, né, o tempo todo. Então, quando eu falo que a jornada ela começa muito antes de recrutar, ela começa muito antes também da vaga aparecer. Porque para ter uma vaga é preciso você oferecer para a pessoa que vai aceitar aquela vaga os recursos que ela vai precisar. Né? Muito mais do que os benefícios, né? O que ela precisa entregar, saber direitinho tudo isso. E desenhar aquela vaga e fazer com que aquele recrutamento seja um recrutamento específico para a vaga. Então você me pergunta, Simone, você tem um caminho específico para fazer recrutamento? Não. Para cada vaga, a gente faz um processo seletivo diferenciado. Olha que legal. Para umas tem teste de perfil, para outras tem o teste específico da vaga, uma redação, Excel, qualquer coisa do tipo. Para umas eu faço vídeo, né, para a pessoa se apresentar, para ter um processo seletivo mais assertivo. Para outras não precisa, né, porque a pessoa vai ser remoto. Precisa entender que tipo de modalidade de trabalho faz sentido para aquela vaga. A gente tem times 100% home office, 100% presencial e híbrido. Então, o que é essencial para aquela vaga acontecer e dar resultado para a jornada da empresa e do colaborador? E mostrar para o colaborador que tipo de jornada, a partir daquela vaga, ele vai ter até o desligamento. Então, você perguntar como é que é a jornada da atração, do recrutamento, do onboard, do desenvolvimento, seja ele de liderança ou não, da retenção e do desligamento, está tudo muito bem desenhado ali, né? Só que isso não acontece só nessas duas esferas também, empresa e colaborador. Ali tem muita gente envolvida, né? Jurídico, marketing, comercial, todos estão envolvidos para reter aquele funcionário ou aquele colaborador ou aquele parceiro, seja lá que nome a gente dá, durante essa jornada. Que pode ser de 3 meses, pode ser de 6, pode ser de 1 ano, de 5, de 10, quanto tempo aquela pessoa estiver apta a seguir com a jornada dele e a sua carreira conosco. Perfeito. E hoje, falando até, você disse que pede vídeo currículo, né? Peço. O que encanta num profissional que manda um bom vídeo currículo? Quando a gente consegue perceber de cara que ele sabe o que quer. Nem sempre o técnico é importante, mas quando a gente vê nele aquela força do querer trabalhar com a gente. Olha porque que legal. Isso a gente não põe na jornada, isso vem com a pessoa, né? E tanto que o que rege toda essa jornada, que a gente brinca muito, é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, né? Aquilo que vai vender a pessoa. Vai trazê-la para a gente e também vai levar a gente para ela, né? A empresa se conhecendo através da jornada dela que ela está propondo e a pessoa ligando essa jornada à sua própria carreira, vamos dizer assim. Então, o querer naquele vídeo, o querer entrar na vaga, demonstrar vontade de aprender, isso atrai a gente da primeira. Que legal. E vocês fazem, para alguns cargos, vídeo currículo
testes, provas. Isso. Como que são essas provas, até para a gente entender? Assim. Depende da área. Por exemplo, se é uma área de tecnologia que a pessoa precisa de um conhecimento técnico específico, a gente aplica um teste daquele conhecimento técnico. Você precisa de inglês fluente, a gente vai aplicar um teste de inglês fluente. Tudo online? Tudo online. Que plataforma tudo que vocês usam hoje? Teams. Teams. A gente não usa o Zoom ou outra porque já é da companhia, né? Não, eu digo para fazer gestão das vagas de candidatura. A gente usa o Zorro. Legal. Zorro. A gente não usa a inteligência artificial nesse momento para isso porque a gente tem os clientes, né, que entram quando não é uma vaga corporativa que vem para o RH de fato, quando é uma vaga para trabalhar num projeto de tecnologia em um cliente específico, o cliente ele faz parte desse processo de seleção. Então a gente envia para ele todos os dados e ele seleciona, ele também entrevista, ele também conhece esse querer e essa vontade de trabalhar no projeto. Legal. E hoje, falando em entrevista, o que encanta mais os recrutadores, né? Porque todo mundo primeiro quer que o currículo seja selecionado, já falamos muito sobre isso. Mas como a gente está falando, quando a gente fala de entrevista de emprego, principalmente você que trabalha com tecnologia, o que tem encantado e o que tem desencantado o seu time? Eu sei que você não está na linha de frente, você faz gestão desse time. Sim. Mas o que você pode dizer assim? Não sei se você tem algum case para contar, alguma história. Tenho de uma pessoa para o meu time, inclusive. Legal. A gente abriu uma vaga para DHO e eu fiz questão de participar de todas as etapas ali. E os currículos mais objetivos foram os currículos selecionados. Aquele que a gente viu que a pessoa se preparou e preparou o seu currículo especialmente para aquela vaga. Se é uma vaga de DHO, ele não colocou outras experiências, ele colocou todos os resultados que ele proporcionou naqueles projetos, aquelas empresas que tem a ver com a vaga que ele está participando. Ali foi o primeiro pontapé para selecionar. Eu quando eu vejo um currículo assim, eu falo, gente, eu tenho que chamar. Eu tenho dó de não chamar a pessoa, porque eu penso, a pessoa investiu o seu tempo editando o currículo, fazendo às vezes, quando é por e-mail, uma carta de apresentação, exatamente, se apresentando, direcionando, às vezes já falando sobre a minha empresa. Eu tenho que entrevistar, no mínimo que eu posso fazer por essa pessoa, não é? Sim. E com todo cuidado no LinkedIn, nas redes sociais, coerente ali, a gente, passando dessa etapa, tem outras etapas antes da conversa olho no olho. Então, fez o teste de perfil, enviou o vídeo, né, para a vaga. Então, ali... E muitos não enviam o vídeo, né? Muitos não enviam. E os que não enviam, o que antes disso tudo, tenho que começar do começo, claro. A gente enviou um e-mail para a pessoa explicando para ela quais eram as etapas do processo seletivo. Porque, como eu falei, a jornada ela sempre está presente em todas as ações da companhia. Então, a gente enviou um e-mail, olha, você vai participar dessa etapa, se tudo der certo, mais essa. São todas essas etapas que você vai participar. Então, se a pessoa pula uma daquelas etapas, ela já sai do processo seletivo, porque ela descumpriu um combinado do processo que ela está recebendo que seria. Então, ali já tem filtros. Se no filtro do recrutamento tinha 100 currículos, no vídeo já cai para 20. Porque uma boa parte das pessoas não enviam. Nossa, isso é louco. O vídeo. Antes eu pedia, daí eu comecei a ver que, mais da metade não enviava. Daí eu parei. Mas esses dias a gente fez um processo até para... Eu acho que era uma posição para a gente mesmo, de estagiária. E foi pedido o vídeo currículo, a pessoa enviou. Até eu me encantei com um vídeo e contratei a pessoa. Claro que teve mais etapas, né? E eu acho que existe uma expectativa do candidato para esse vídeo. E a gente deixou claro naquele combinado inicial que a gente não está avaliando o lugar que está sendo filmado, mas sim o conteúdo da pessoa. Ela pode não conseguir falar ou ficar nervosa, a gente vai perceber. Mas se ela tem o conteúdo, é a pessoa que a gente precisava. Porque essa vaga era uma vaga que ia fazer vídeos. Sim. A pessoa ia fazer treinamento, verdade. Então precisava para isso. E aí chegava o momento da entrevista, que era online, e tinha candidatos do Brasil inteiro, porque no corporativo a gente trabalha 100% online. Sim.
A gente teve 3 pessoas finalistas e das 3 conseguimos fechar com uma pessoa que estava totalmente disposta e conseguiu mostrar para a gente que trabalhar online também seria produtivo e era o que a pessoa queria. Porque também tem esse corte, né? Quando você percebe que a pessoa não vai se adaptar, ela precisa do contato todos os dias e nesse caso a gente não poderia oferecer isso para ela, a pessoa que foi selecionada era justamente a pessoa que tinha a predisposição para o online e estava tudo bem. Perfeito, isso é um bom ponto, sim, porque às vezes a pessoa se candidata para uma vaga online e tem dificuldade com o Zoom, tem dificuldade com o Teams, né? Você vê que dentro da casa dela não tem um espaço de trabalho ainda, que a pessoa vai ter que se adaptar mais, né? Sim. Não que seja impossível, sim, mas que a pessoa, de repente, não foi fácil fazer a entrevista. Sim. Imagina como que será, né, para ela trabalhar todos os dias. Então, eu sempre pergunto também, sim, né? Ah, você trabalha online, o que você utiliza, sim, como que é, porque é um dado bem importante para quem está recrutando. E tem pessoas que precisam realmente de outras pessoas, né? Eu sim, sempre pergunto, o que você prefere? Tem muita gente que fala, eu prefiro presencial. E hoje vocês estão online, então, corporativo. Corporativo online. E sem previsão de voltar? Vocês estão indo no contrafluxo do mercado, que está todo mundo voltando. Sem previsão de voltar. E só dando mais uma ressalva para essa vaga, era muito interessante que a gente ouvia as pessoas dizendo, numa determinada etapa do processo, mas por que eu tenho que mandar um vídeo? E a gente explicava a jornada inteira, como a jornada estava muito bem escrita e a gente insere a jornada da vaga específica, porque ali é uma jornada do colaborador, de todo colaborador sim, da companhia. Mas naquela posição também tem uma jornada específica a cumprir. A gente diz, olha, em algum momento da sua jornada, você vai precisar fazer treinamentos online e você vai precisar fazer vídeos. Mas eu nunca fiz, não. Mas você pode aprender a fazer. Sim. Você precisa ter a disposição, né, de fazer. Outras vagas que não precisavam de vídeo, daí era uma outra jornada para captar essas pessoas. Então eu vejo pouco estudo das pessoas para esse tipo de vagas, sabe, Thaís? Assim, as pessoas chegam, eu estou aqui, mas parece que tem uma obrigação de contratar a pessoa. E a gente trabalha muito isso nas vagas corporativas. E em qualquer nível, analista, liderança, diretoria, todos eles têm modelos e jornadas específicas para recrutar. Então a jornada, essa palavra jornada, ela está totalmente inserida na cultura. E isso fica um pouquinho mais fácil da gente fazer essas entregas de valor nas áreas de RH, né? Porque a gente vai aos poucos inserindo o que é core. E naquele processo seletivo, a pessoa consegue entender se essa cultura é aderente com o que eu quero para a minha carreira. E a gente consegue ser um pouquinho mais assertivo quando a gente traz as pessoas. E elas conseguem identificar que mesmo nas vagas online, a gente consegue fazer o processo humanizado do começo ao fim. Porque vai fazendo sentido para pessoas as entregas de valor. Outro dia uma pessoa perguntou assim, Simone, você fala bastante de carreira, mas eu não estou vendo, para mim, aqui na minha posição, que é XYZ, uma oportunidade de carreira agora. Eu digo, olha, pode não ter agora, mas você já sabe o que você precisa fazer quando a cadeira aparecer, porque ela está ali na jornada. Sim. E fica mais fácil. Se você hoje, por exemplo, é um analista pleno e você quer ser um coordenador, ou uma outra posição, hoje tem tantos termos, né? Uhum. E dependendo da cultura, você vai saber o que ao longo da sua jornada você vai precisar fazer para entregar tudo aquilo que você precisa. Então a gente vai te dar o tempo. Pode ser que você não tenha esse tempo, que essa cadeira surge amanhã. Mas se você tiver o tempo, melhor ainda. E você já sabe disso, não vai ser uma surpresa. Por isso que eu defendo tanto a jornada e falo tanto sobre ela. Porque a gente acredita na cultura que eu estou hoje, que é ela que entrega valor para o negócio e para a carreira das pessoas. E é isso que eu trago para mim também. Sim. Né? Uhum. Para a minha carreira, por que não? E é isso que eu trabalho com as lideranças. A gente também tem que ter a nossa jornada escrita. Hoje eu estou aqui falando com você. Você tem tudo escrito? Não tenho escrito ali no papel, porque as coisas, os rumos mudam muito. Se você dissesse assim, Simone, o que você toparia fazer um podcast há 8 meses atrás? Sim. Eu diria que não. Sim. Não faria.
como não fiz, mas algo despertou depois de receber feedbacks de grandes mentores e hoje eu estou aqui para dividir isso. E eu estou muito bem sentada aqui, pode não parecer, mas eu estou calma. Tá, com você. Super. Tentando trazer para você e para os seus seguidores que é possível fazer, né? Trazendo um pouquinho de todo o conteúdo que a Thais traz aqui, que é de grande valor, para que na prática as pessoas falem, nossa, isso acontece, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento da empresa pode acontecer, né? Uma jornada pode acontecer, desenvolvimento de liderança está ali, comunicação assertiva é importante para a carreira, vamos treinando isso no dia a dia, traga isso para a sua jornada de carreira. E na minha jornada estava lá, recentemente, nessa mudança de rota, levar para as pessoas essa possibilidade. Então eu tenho a jornada, mas com alguns entraves ali do que pode acontecer ao longo dela, e eu preciso estar aberta para isso, né? E a eu tenho pessoa, algo muito maior. Sim, a pessoa que está nos assistindo agora e que quer começar a escrever sua jornada, quais são os passos iniciais, assim? Existe uma fórmula, uma metodologia? Eu brinco muito com isso, e eu acho que é muito querer e saber aonde quer chegar, né? Primeiro passo, começa assim, eu quero essa posição, eu quero empreender, eu quero chegar lá. E aí escrever direitinho o que você precisa fazer para chegar lá. Fica mais fácil. Como eu falei lá no comecinho do nosso papo, Sim. Se você não tem uma direção, se você não tem um alvo, fica muito difícil desenhar para qualquer lugar. Eu vou fazer qualquer faculdade. Ou eu não vou fazer qualquer faculdade, ou eu vou entrar numa empresa que não tem a mesma cultura que eu. Não, você tem que desenhar para conseguir chegar naquele objetivo. Eu preciso do inglês, porque eu não quero trabalhar só em empresas nacionais, eu quero multinacionais. Eu quero dominar a inteligência artificial no marketing, né? O que eu preciso fazer? Eu não tenho como investir, mas quais são os outros recursos que eu posso usar para chegar? E hoje a gente está numa fase tão deliciosa, né? Com tanta coisa nova, com tanta mudança que veio para ajudar a gente, especialmente na educação, né? Tem tanto conteúdo quanto o seu que pode ajudar tanta gente em tantos lugares diferentes, né? Então eu vejo muito isso, o querer, o ter o alvo e ir desenhando conforme as coisas forem mudando e acontecendo. Perfeito. E hoje você é head de RH, né? E o que você acha que o profissional de RH, quais as habilidades e os cuidados o profissional de RH deve ter para fazer um recrutamento humanizado, um processo seletivo humanizado? Thaís, são muitas, mas eu vejo que é foco, sabe? Primeiro, se o profissional de RH quer ser especialista em recrutamento e seleção, ele precisa ter o foco e compreender direitinho como é que isso acontece. Quais são os desdobramentos disso? Não é só entregar o candidato para a vaga, você vai fazer a diferença na vida dele, né? Você pode sair de um processo seletivo ajudando alguém a se desenvolver, né? E você também pode desenvolver. Eu lembro que teve um podcast que teve um conteúdo maravilhoso que trouxe aqui, de uma pessoa que era recrutadora, e o quanto ela crescia cada vez que ela conhecia alguém, e ela conseguiu alavancar a própria carreira aprendendo com o candidato. Então tem que fazer sentido, não só para aquela vaga, mas para você também. Compreender muito bem a cultura da empresa que aquela pessoa vai ser selecionada e trazer de fato no processo de recrutamento e seleção o que precisa para atingir aquilo. Né? Não só seguir um roteiro, mas roteiros diferentes para entrega de valor. Isso para mim é essencial no recrutamento, sabe? Eu sinceramente não acredito que ele tem que ser sempre igual, né? Nem na mesma companhia. Ele precisa alcançar um objetivo. Mas que forma você vai trazer aquilo exige muita criatividade. A gente, nessa cultura, a gente trabalha muito situações fora da caixa e tá tudo bem, né? A gente tem processos bem descritos, a gente sabe o que tem que ser feito na legalidade, mas você pode usufruir de ferramentas lá na sua caixinha de ferramentas que você teve, né, que você pegou quando você quis ser recrutador, ou que a empresa se dispôs a fazer para trazer potenciais, né, potências, pessoas fora da caixa também, para isso acontecer. Então, eu não acredito,
sinceramente, nesse quadradinho. Eu acho que tem que sair fora disso e fazer acontecer de outras maneiras, de outras formas. E o que é o anti-exemplo? O que não, que você vê que é prática de mercado que as empresas fazem e que a gente não deve fazer para um recrutamento humanizado? A falta do feedback. E isso é tão básico, né? Eu acho que toda vaga, ela precisa ter um feedback. Em algum momento, claro que você não vai dar, naquele começo do funil, que tem lá 100 candidatos, você não vai conseguir dar o feedback para todos, mas pelo menos aqueles que foram inseridos no processo, esse precisa do feedback. Isso para mim é humanizado. E não só no recrutamento, na jornada, a gente executa feedback do começo ao fim, até quando a pessoa está saindo, mesmo que for para um concorrente. A gente quer conversar e quer dar o feedback, quer entender, quer saber como a pessoa foi. Nessa empresa que eu estou, Thaís, foi muito interessante porque a gente leva em consideração o feedback até nas nossas redes sociais. Quando eu entrei, a gente tinha um Glassdoor com nota abaixo de 3. Era 2.3, alguma coisa assim. Hoje, a nossa nota de 5 é 4.7. Já chegou a 4.8. Que legal. E se você observar nos nossos comentários, a maioria dos comentários é o tratamento humanizado. A maioria. Então, de fato, é fazer o valor acontecer, é fazer as pessoas olharem para isso, né? Fazer a estratégia do humano dar resultado. A gente também se preocupa muito com os números, mas é uma preocupação genuína, não é só ter um número sem interpretação. Né? Então, por que a gente tem 4.7? Por isso. Estamos inconformados, a gente não quer 5. Sim. Pelo contrário, a gente não quer 5, a gente quer uma nota menor, porque é aquela nota que vai nos fazer melhorar sempre. Né? Mas entender, o feedback para vocês também, né? Mas é entender, né? Eu vou falar, por exemplo, estou nesse vídeo aqui com você, eu vou ficar olhando os comentários. Sim, deixa comentário que ela vai olhar. Você ainda que está procurando emprego, procurando uma recolocação, comenta, se apresenta nos comentários, quem sabe, né? Exatamente, eu vou olhar, porque faz parte da cultura, faz parte da minha jornada também receber feedback, entender o que eu posso melhorar como profissional, né? E isso o recrutador precisa ter em mente, as empresas, né, na minha opinião. Perfeito, já estamos chegando no final do episódio, né? Queria que você desse um recado para quem está buscando recolocação, as palavras finais. Com o que você fecha o episódio de hoje, Simone? Quero agradecer por estar aqui, por ter a oportunidade de falar sobre a minha jornada, né? E dizer que não é só um clichê. Jornada, ela tem que ser encarada como uma ferramenta que traz valor para a carreira e para os negócios. E isso é importante. É realmente fazer o RH ser estratégia na mesa, né? Fazer acontecer através dela. Simone, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Você tem Instagram, trabalha no Instagram, sim, né? No LinkedIn, no Instagram, sim. Simone Cipriano. No Instagram e no LinkedIn, o mesmo usuário. Sim. Perfeito. Gratidão Obrigada, pela sua doação aqui de conhecimento. Obrigada. E nos vemos, espero que a gente se veja mais, Vamos. Tá bom? A gente se conhece há tanto tempo, sim, né? E se vê pouco, então espero que a gente se veja mais. Obrigada. E você que está assistindo, deixa aqui sua mensagem, deixa o feedback, olha que legal. A Simone vai estar olhando aí todos os comentários, então deixa seu feedback, diz o que você achou, deixa seu feedback aqui também para a Caça Talentos, deixa o seu feedback, convidados que você gostaria que eu trouxesse, ou temas que você gostaria que a gente abordasse, que tem muito episódio bom para soltar e muito episódio que a gente está ainda marcando. Então você aqui me ajuda a dirigir esse programa, esse podcast. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.